Olá, se é seu, está guardado. O que essa palavra nos diz, ou o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Hoje, enquanto eu meditava em 1 Reis, capítulo 1, lá traz um texto dos, dos últimos dias do reinado de Davi. E o filho dele, Adonias, acha por direito se nomear rei. E faz uma festa escondida. Na verdade, convida muitos, né? Mas seleciona aqueles a quem ele quer convidar para festejar um reinado onde ele mesmo se intitulou rei. Davi, apesar de muita idade, já velho, ainda era vivo e ainda era rei. Mas Adonias quis se colocar no lugar de rei e se promover dessa forma. Batseba, mãe de Salomão, soube disso e soube que isso colocaria a vida dela e de Salomão em risco, uma vez que Davi já tinha dito que Salomão seria o próximo rei. Então, quando alguém tenta ocupar um cargo que não é dele, é para colocar em risco ou até expor aquele que de fato é dono daquele cargo. Mas indo além dessa história e entendendo que tudo que Deus fez e faz por nós, todos os dias, entendendo que Deus nos gerou, entendendo que Deus nos formou e nos conhece desde o ventre da nossa mãe, Deus tem muitas coisas preparadas para nós, muitas promessas, muitas verdades que são imutáveis e não podem ser alcançadas por outras pessoas. É bem verdade que algumas promessas talvez a gente não consiga acessar, mas isso não é por outro, é sempre nós e Deus. O que Ele reservou para nós é nosso e cabe a gente buscar esse direito. Quando Salomão, Batseba, têm o entendimento de que tudo isso está acontecendo, eles recorrem ao pai Davi que está vivo. Deus é um Deus vivo, ele ainda reina. Se tem algo que acontece em sua vida, se tem alguma coisa que você não entende, não compreende, ou algum lugar que você acha que deveria estar e não está, recorra ao Pai. Eles foram até Davi e disseram: Senhor meu, o Senhor prometeu aos teus servos que, Batseba melhor, né? O Senhor prometeu à tua serva que Salomão seria o novo rei. Salomão seria o rei após o Senhor. Se algo mudou, nos fale, por favor. Diz respeito à nossa segurança. E Davi diz: tão certo como eu disse e jurei, né? E falei, tão certo como vive o Senhor. Isso acontecerá. Então ele nomeia Salomão de forma lícita, né, com todos os sacerdotes que realmente deveriam estar participando disso, e com as pessoas mais importantes, e no local exato, e com toque de trombeta, e colocou Salomão sobre o trono real, e então a cidade festejou. E Adonias, que fazia essa festa ou essa comemoração ilícita, com todos os seus convidados, ouviram o toque da trombeta. Deus, quando nos nomear, quando nos colocar no posto que devemos verdadeiramente estar, em cada cargo, em cada posicionamento profissional, pessoal, emocional, espiritual, quando Deus nos colocar naquele lugar que foi feito para nós, haverá um toque de trombeta e um festejar de uma população honesta, de um povo sincero. E esses festejando farão com que os inimigos estremeçam. 1 Reis, capítulo 1, conta essa história. E Adonias fica temendo, bem como todos os convidados que meio que fogem, né? Escapa, cada um desvia para o seu caminho ali, vai para sua casa. E Adonias fica só e temendo morrer, porque o verdadeiro rei assumiu o seu posto. E então ele vai pedir misericórdia
ele vai chorar, pedir que Salomão prometa, Adonias vai recorrer a Salomão para que ele prometa que não vai matar. E Salomão, como um rei, né, como referência de sabedoria bíblica, inclusive, o homem mais sábio que já existiu, porque assim pediu ao Pai e que recebeu sabedoria, ele disse: Olha, eu te prometo que você viverá, se você for bom. Porém, se eu perceber em você maldade, será morto. Então, até a promessa dele é mediante ao comportamento de Adonias. Agora a gente pode ainda aprofundar um pouquinho mais nessa história e entender que Batseba, a mãe de Salomão, nesse contexto, bem como a Trindade representa, né, Pai, Filho e Espírito, o Espírito Santo ele é como consolador, ele é como intercessor, ele intercede por nós quando nem temos palavras, né, diante do bramido, diante do gemido. O Espírito intercede por nós. Há algumas leituras e estudo que o Espírito Santo ele vai ter um comportamento bem como o da mãe na família, né? É o consolador, e aí tem o pai, a mãe e o filho. Essa seria a trindade, né, de alguma forma. Não é falando sobre sexo ou sexualidade, nada do tipo. Mas o Espírito Santo tem essa função, né, semelhante à função materna. A mãe é um espelho, um reflexo do Espírito Santo na família. E quando surge toda essa história, não é Salomão que vai questionar o cargo dele para o pai. Às vezes ele nem tem força ou ousadia para isso, mas a mãe faz isso pelo filho. Às vezes a gente está passando por tantas dificuldades, tantas lutas, às vezes a gente está exposto a tantas situações que nos enfraquecem, nos desencorajam, e então o Espírito intercede por nós. A mãe vai ao pai e diz, e cobra, né? Senhor, o Senhor não disse que faria isso? Senhor, o Senhor não nos prometeu isso? Não foi esse o acordo que fizemos? Cuida desse filho, cuida do nosso filho. Faça rei como o Senhor prometeu. Leve ele ao posto que deveria ocupar. Então saiba que nós devemos recorrer ao Pai. E quando nós não conseguirmos que a gente acalme o nosso coração e entregue para que o Espírito faça isso por nós, para que o Espírito Santo interceda por nós diante do Pai. E nós seguramente alcançaremos a vitória para a honra e glória do nome do nosso Pai. Davi foi honrado quando a palavra dele se cumpriu no reinado de Salomão. Deus abençoe o seu dia.